Esforça-te, que tem bom ânimo. Esforça-te, que tem bom ânimo. É Cristo quem te manda, tu deves atender. Não sejas negligente no que tens pra fazer, pois Ele recompensa quem obedecer. Pois Ele recompensa quem obedecer. Queridos irmãos, queridas irmãs e ouvintes da Palavra de Deus, quero vos cumprimentar com a paz do Senhor Jesus. Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um quadro onde prosseguiremos a nossa viagem pela Palavra de Deus. Hoje estaremos lendo o capítulo 14 de 1 Samuel. Convido o irmão, a irmã a abrir a sua Bíblia mais uma vez. Se você não puder, ouça com toda a sua atenção. 1 Samuel, capítulo de número 14, versículo 1. Sucedeu, pois, que um dia disse Jonatas, filho de Saul, ao moço que lhe levava as armas: Vem, passemos à guarnição dos filisteus que está lá daquela banda. Porém não o fez saber a seu pai. Verso 2. E estava Saul na extremidade de Gibeá, debaixo da romeira que estava em Migron, e o povo que havia com ele eram 600 homens. Verso 3. E Aías, filho de Aitube, irmão de Cabô, filho de Finéias, filho de Eli, sacerdote do Senhor em Siló, trazia o éfode, porém o povo não sabia que Jonatas tinha ido. Verso 4. E nas passagens pelas quais Jonatas procurava passar à guarnição dos filisteus, desta banda havia uma penha aguda, e da outra banda uma penha aguda, e era o nome de uma Bozés e a outra Sené. Verso 5. E uma penha para o norte estava defronte de Miquimás, e a outra para o sul defronte de Gibeá. Verso 6. Disse, pois, Jonatas ao moço que lhe levava as armas: Vem, passemos à guarnição desses incircuncisos, porventura operará o Senhor por nós, porque para com o Senhor nenhum impedimento há de livrar com muitos ou com poucos. Verso 7. Então seu pajem de armas lhe disse: Faze tudo o que tens no coração. Volta, eis-me aqui contigo, conforme o teu coração. Verso 8. Disse, pois, Jonatas: Eis que passaremos àqueles homens e nos descobriremos a eles. Verso 9. Se nos disserem assim: Parai até que cheguemos a vós, então ficaremos no nosso lugar e não subiremos a eles. Verso 10. Porém, dizendo assim: Subi a nós, então subiremos, pois o Senhor os tem entregado na nossa mão, e isso nos será por sinal. Verso 11. Descobrindo-se ambos eles, pois a guarnição dos filisteus, disseram os filisteus: Eis que já os hebreus saíram das cavernas em que se tinham escondido. Verso 12. E os homens da guarnição responderam a Jonatas e ao seu pajem de armas e disseram: Subi a nós, e nós vos ensinaremos. E disse Jonatas ao seu pajem de armas: Sobe atrás de mim, porque o Senhor os tem entregado na mão de Israel. Verso 13. Então subiu Jonatas com os pés e com as mãos, e o seu pajem de armas atrás dele, e caíram diante de Jonatas, e o seu pajem de armas o matava atrás dele. Verso 14. E sucedeu esta primeira derrota, em que Jonatas e seu pajem de armas feriram até uns 20 homens, quase no meio de uma geira de terra, que uma junta de bois podia lavrar. Verso 15. E houve tremor no arraial, no campo e em todo o povo. Também a mesma guarnição e os destruidores tremeram, e a terra se alvoroçou, porquanto era tremor de Deus.
Verso 16. Olharam, pois, as sentinelas de Saul em Gibeá de Benjamim, e eis que a multidão se derramava e fugia, batendo-se. Verso 17. Disse então Saul ao povo que estava com ele: Ora, contai e vede quem é que saiu dentre nós. E contaram, e eis que nem Jonatas nem o seu pajem de armas estavam ali. Verso 18. Então Saul disse a Aías: Traze aqui a arca de Deus, porque naquele dia a arca de Deus estava com os filhos de Israel. Verso 19. E sucedeu que, estando Saul ainda falando com o sacerdote, o alvoroço que havia no arraial dos filisteus ia crescendo muito e se multiplicava, pelo que disse Saul ao sacerdote: Retira a tua mão. Verso 20. Então Saul e todo o povo que havia com ele se ajuntaram e vieram à peleja. E eis que a espada de um era contra o outro, e houve muito grande tumulto. Verso 21. Também com os filisteus havia hebreus, como dantes, que subiram com eles ao arraial em redor. E também estes se ajuntaram com os israelitas que estavam com Saul e Jonatas. Verso 22. Ouvindo, pois, todos os homens de Israel que se esconderam pela montanha de Efraim, que os filisteus fugiam, eles também os perseguiram de perto na peleja. Verso 23. Assim livrou o Senhor a Israel naquele dia, e o arraial passou a Bet-Aven. Verso 24. E estavam os homens de Israel já exaustos naquele dia, porquanto Saul conjurara o povo, dizendo: Maldito o homem que comer pão até a tarde, para que me vingue de meus inimigos. Pelo que todo o povo se absteve de provar pão. Verso 25. E todo o povo chegou a um bosque, e havia mel na superfície do campo. Verso 26. E chegando o povo ao bosque, eis que havia um manancial de mel. Porém, ninguém chegou a mão à boca, porque o povo temia a conjuração. Verso 27. Porém, Jonatas não tinha ouvido quando seu pai conjurara o povo, e estendeu a ponta da vara que tinha na mão e a molhou no favo de mel. E tornando a mão à boca, aclararam-se-lhe os seus olhos. Verso 28. Então respondeu um do povo e disse: Solenemente conjurou teu pai o povo, dizendo: Maldito o homem que comer hoje pão, pelo que o povo desfalecia. Verso 29. Então disse Jonatas: Meu pai tem turbado a terra. Ora, vede como se me aclarar os olhos por ter provado um pouco deste mel. Verso 30. Quanto mais se o povo hoje livremente tivesse comido do despojo que achou de seus inimigos. Porém agora não foi tão grande o estrago dos filisteus. Verso 31. Feriram, porém, aquele dia aos filisteus, desde Miquimás até Aijalon, e o povo desfaleceu em extremo. Verso 32. Então o povo se lançou ao despojo, e tomaram ovelhas e vacas e bezerros, e os degolaram no chão, e o povo os comeu com sangue. Verso 33. E o anunciaram a Saul, dizendo: Eis que o povo peca contra o Senhor, comendo com sangue. E disse ele: Aleivosamente procedestes, revolvei-me hoje uma grande pedra. Verso 34. Disse mais Saul: Derramai-vos entre o povo e dizei-lhes: Trazei-me cada um o seu boi e cada um a sua ovelha, e degolai-os aqui. E comei, e não pequeis contra o Senhor, comendo com sangue. Então todo o povo trouxe de noite, cada um a sua mão, o seu boi, e os degolaram ali. Verso 35. Então edificou Saul um altar ao Senhor. Este foi o primeiro altar que edificou ao Senhor. Verso 36. Depois disse Saul: Desçamos de noite atrás dos filisteus e despojemo-los até que amanheça a luz, e não deixemos de resto um homem deles. E disseram: Tudo que te parecer bem aos teus olhos, faze.
Disse, porém, o sacerdote: cheguemo-nos aqui a Deus. Verso 37. Então consultou Saul a Deus, dizendo: descerei atrás dos filisteus, entregá-los-ás na mão de Israel? Porém, aquele dia lhe não respondeu. Verso 38. Então disse Saul: chegai-vos para cá, todos os chefes do povo, e informai-vos, e vede em que se cometeu hoje este pecado. Verso 39. Porque vive o Senhor que salva Israel, que, ainda que seja meu filho Jonatas, certamente morrerá. E nenhum de todo o povo lhe respondeu. Verso 40. Disse mais a todo Israel: vós estareis de uma banda, e eu e meu filho Jonatas estaremos da outra banda. Então disse o povo a Saul: faze o que parecer bem aos teus olhos. Verso 41. Falou, pois, Saul ao Senhor Deus de Israel: mostra o inocente. Então Jonatas e Saul foram tomados por sorte, e o povo saiu livre. Verso 42. Então disse Saul: lançai a sorte entre mim e Jonatas, meu filho. E foi tomado Jonatas. Verso 43. Disse então Saul a Jonatas: declara-me o que tens feito. E Jonatas lhe declarou e disse: então somente provei um pouco de mel com a ponta da vara que tinha na mão. Eis que devo morrer? Verso 44. Então disse Saul: assim me faça Deus e outro tanto, que com certeza morrerás, Jonatas. Verso 45. Porém o povo disse a Saul: morrerá Jonatas, que efetuou tão grande salvação em Israel? Nunca tal suceda. Vive o Senhor que não lhe há de cair no chão um só cabelo da sua cabeça, pois com Deus fez isso hoje. Assim o povo livrou a Jonatas para que não morresse. Verso 46. E Saul deixou de seguir os filisteus, e os filisteus se foram ao seu lugar. Verso 47. Então tomou Saul o reino sobre Israel e pelejou contra todos os seus inimigos em redor, contra Moabe, e contra os filhos de Amon, e contra Edom, e contra os reis de Zobá, e contra os filisteus, e para onde quer que se voltava, executava castigos. Verso 48. E houve-se valorosamente, e feriu aos amalequitas, e libertou a Israel da mão dos que os saqueavam. Verso 49. E os filhos de Saul eram Jonatas, Isvi e Malquissua, e os nomes de suas duas filhas eram estes: o nome da mais velha, Merabe, e o nome da mais nova, Mical. Verso 50. E o nome da mulher de Saul, Ainoã, filha de Aimaas, e o nome do general do exército, Abner, filho de Ner, tio de Saul. Verso 51. E Quis, pai de Saul, e Ner, pai de Abner, eram filhos de Abiel. Verso 52. E houve uma forte guerra contra os filisteus todos os dias de Saul, pelo que Saul a todos os homens valentes e valorosos que via agregava a si. Aceitei a Cristo, aceitei também minha cruz, e alegre vou caminhando, levando a cruz com amor. Se entre espinhos passar e todo meu corpo sangrar, mesmo assim irei caminhando até em Canaã chegar. Em Canaã eu vou cantar um hino maravilhoso. Em Canaã eu tenho. Muito bem, meus amados irmãos, acabamos aí a leitura do capítulo
de número 14 aqui de 1 Samuel. Para a nossa meditação nesse dia, eu quero reler o versículo de número 6, juntamente com os irmãos. Disse, pois, Jonatas ao moço que lhe levava as armas: Vem, passemos à guarnição destes incircuncisos. Porventura operará o Senhor por nós, porque para com o Senhor nenhum impedimento há de livrar, com muitos ou com poucos. Meu Jesus, entre arcanjos e serafins, hei de ver os meus irmãos que já foram antes de mim. Quero receber a coroa. Amados irmãos e ouvintes da palavra do nosso Deus, neste capítulo vemos a continuidade da guerra que Israel travava com os filisteus. No capítulo anterior, podemos ver grande parte do exército de Israel com medo e se escondendo dos filisteus. Neste capítulo, vemos que Jonatas, filho de Saul, e seu pajem de armas não fugiram da batalha. Pelo contrário, Jonatas e seu companheiro nos dão uma lição de fé em Deus. No verso relido, Jonatas conclama seu pajem de armas a se apresentarem diante da guarnição dos filisteus e enfrentá-los na total dependência do Senhor. Pois Jonatas dizia que para Deus tanto faz livrar através de muitos ou de poucos. Ou seja, Jonatas colocou totalmente sua confiança no Senhor, crendo com toda a convicção que Deus lhe daria a vitória. E o resultado já sabemos. Deus concedeu grande vitória, não só a Jonatas, mas a todo o exército de Israel. Pois além de Jonatas e seu pajem matarem cerca de 20 filisteus em um pequeno espaço de terra, Deus causou grande alvoroço e confusão entre os filisteus. Estes se puseram a fugir e matavam-se uns aos outros, em total confusão. O rei Saul, então, reuniu seu destacamento de soldados e perseguiram os filisteus. Amados irmãos e ouvintes, esse episódio mostra que realmente confiar em Deus é o segredo das nossas vitórias. O Salmo 125 nos diz que os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. A fé honra a Deus, e Deus sempre honra a fé. Isto é, quando nós confiamos totalmente no Senhor, Ele jamais nos desamparará. Ele virá em nosso socorro. Às vezes pode demorar muito sobre a nossa ótica humana, mas por fim, no momento certo, no tempo exato de Deus, o Senhor virá em nosso socorro. Louvado seja Deus. Jamais Ele decepcionará aquele que confia inteiramente nele. Jonatas sabia muito bem que, pela ótica humana, ele e seu pajem estariam cometendo suicídio, pois eram apenas 2 soldados contra uma multidão de inimigos. Mas Jonatas não estava confiando nele e em seu companheiro, mas sim no Deus de Israel. Querido irmão, querida irmã, nesse dia, vá à peleja confiando também no seu Deus. Não confie em sua própria capacidade ou recursos. Confie em Jeová. Ele honrará a sua fé. Ele vai prover todos os recursos. Ele abrirá as portas que você precisa. Ele mudará o coração dos homens, se for preciso, em seu favor. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, tão somente avance, vá à peleja, faça como Jonatas, confie inteiramente no Senhor. Ele vai honrar a sua fé. Aleluia.
aceitei também minha cruz e alegre vou caminhando, levando a cruz com amor. Se entre espinhos passar e todo meu corpo... Oremos, irmãos. Querido Pai Celestial, queremos te glorificar, Senhor, por mais este capítulo da Tua Palavra e por essa mensagem, Senhor, de ânimo que o Senhor traz aos nossos corações. Ó Deus, visita o Teu filho, a Tua filha, que está aí diante de uma peleja, mas com o coração, Senhor, duvidoso. Mas nesse dia Tu tens falado comigo e com ele, Senhor. Tu tens falado conosco, Pai, através desse exemplo de Jonatas, que o que faz toda a diferença é a nossa confiança no Senhor. O Senhor peleja as nossas batalhas, o Senhor faz aquilo que nós não podemos fazer e nos dá a vitória. Senhor, enche o coração do Teu filho e da Tua filha de fé, que o coração dele e o coração da Tua filha possam descansar no Senhor e depender inteiramente de Ti, Senhor. Nesse dia, ouça a Tua filha e o Teu filho, que estão colocando a causa deles, Senhor, diante de Ti. Pai, dê vitória ao Teu filho, dê vitória à Tua filha, pois ele está, Senhor, se colocando diante de Ti, ó Deus, com o propósito de confiar essa causa ao Senhor. Dá ele a vitória, Pai. É o que eu lhe peço, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Que está reservada para mim em Canaã, eu vou cantar um hino maravilhoso em Canaã, em Canaã eu tenho um lar de paz e gozo. Muito bem, meus amados e queridos irmãos, assim estamos chegando ao final de mais um quadro, Vivendo a Palavra. Tenho certeza de que você foi abençoado nesse dia, que a sua fé foi acrescentada e tome posse da sua vitória. Aleluia. Eu aguardo você amanhã para nós prosseguirmos a nossa bendita caminhada pela Bíblia Sagrada. Que Deus te dê um dia de paz, de vitória. Aleluia. E que o nome do Senhor seja glorificado em sua vida. Fique na paz do Senhor e até amanhã, querendo o nosso Deus. O povo de Deus no Egito sofreu perseguição. Deus usou a Moisés para dar-lhe a libertação. Saindo daquela terra, o Mar Vermelho atravessou. Chegando do outro lado, todo Israel cantou.